Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, dia quente hoje no governo. É o principal destaque hoje, inclusive aqui do cenário econômico, que você acompanha agora. Redução do imposto de renda e reforma da Previdência no radar, na verdade, em declarações do presidente Jair Bolsonaro. Depois, na verdade, em reparações ou desmentidos da equipe econômica. Agora há pouco, inclusive, o Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, disse que o presidente se equivocou, citou, evidentemente, essa possibilidade de redução da alíquota do imposto de renda, inclusive a questão da data, ou melhor, das idades mínimas para a reforma da Previdência. Isso tudo ainda está sendo estudado pela equipe econômica, que vai apresentar um relatório para o governo federal, para o presidente da República, apenas na semana que vem ou na semana seguinte. E aí sim, essa será a proposta oficial do governo Jair Bolsonaro à Previdência. Mas não tem no radar nem aumento de imposto, nem redução de imposto no momento, pelo menos nas palavras agora há pouco divulgadas em entrevista pelo próprio Onyx Lorenzoni. O Ibovespa bateu um novo recorde hoje, o dólar desceu a ladeira. Vale dizer que em torno disso tudo, desse sobe e desce de informações do governo, a Bolsa também caiu hoje. Ela chegou a operar no negativo durante a manhã, depois se recuperou muito, na verdade, por pressão exterior, ou seja, o exterior estava positivo para economias emergentes, e aí a Bolsa subiu. Depois, obviamente, com os desmentidos do governo, o próprio mercado financeiro no Brasil se recuperou e hoje teve um novo recorde. A inflação de baixa renda subiu acima do IPCA. Esse, na verdade, é um índice da Fundação Getúlio Vargas, comparado ao IPCA, que é a inflação oficial, subiu um pouquinho acima. Se a gente pegar o previsto para o IPCA deste ano, evidentemente que o IBGE não fechou. Mas a baixa renda teve pressão, sobretudo, dos alimentos. Por outro lado, o material escolar subiu em 2018, mas menos do que a inflação oficial, se a gente também pegar uma estimativa abaixo dos 4% da inflação do ano passado. E no estúdio eu converso com o economista-chefe da Gol Associados, Eduardo Velho, é o meu convidado hoje no Cenário Econômico, que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, durante a manhã, ele participava, logo depois de participar da transmissão de cargo do comandante, o novo comandante da Força Aérea Brasileira, da possibilidade de reduzir a alíquota máxima do imposto de renda. Seria um estudo que estaria ali com a equipe econômica. Bom, hoje Bolsonaro também respondeu sobre um decreto de aumento do IOF. Vamos primeiramente ouvir o que disse o presidente e depois ter uma série de declarações para tentar explicar, porque a própria equipe econômica, a Casa Civil, veio depois, agora no final da tarde, explicar que não é exatamente isso que disse o presidente ou que inicialmente levou a se acreditar. Vamos lá, primeiramente a fala do presidente Jair Bolsonaro. Ela foi assinado o decreto nesse sentido, mas para quem tem aplicações aí fora, para poder cumprir uma exigência de um projeto aprovado, tido como pauta-bomba, contra a nossa vontade. O Paulo Guedes anuncia hoje também a possibilidade de diminuir a alíquota do imposto de renda, porque o nosso governo tem que ser a marca de não aumentar impostos. E essa medida, infelizmente, foi obrigada a tomar essa decisão. Se eu sanciono sem isso, eu estou em curso na lei de responsabilidade fiscal. Bom, isso foi durante a manhã. Ao longo do dia, sobretudo agora à tarde, duas coisas. Nem o presidente, que fez ali, inclusive, anunciou de uma forma muito dura, né, preocupada, que teria aumentado o imposto, ele não aumentou o imposto do IOF e tampouco também haverá uma redução do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, a alíquota máxima, que hoje está em 27,5%, cairia para 25%. Os dois, digamos, desmentidos ou reparações de informação ou correções de informação foram feitas tanto por membros da equipe econômica, o secretário da Receita Federal, por exemplo, o economista Marcos Sintra, e também agora, no final do dia, no final da tarde, no comecinho da noite, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Vamos lá entender primeiramente essa questão do que ele chamou de pauta-bomba, porque isso foi um projeto aprovado lá atrás, em que se previa incentivos à Sudan e à Sudene, empresas entram ali para ter uma renúncia fiscal e, obviamente, pela lei de responsabilidade fiscal,
ou seja, que é justamente a lei que começou a moralizar os gastos públicos brasileiros, quando se tem um gasto maior do governo ou que o governo deixa de receber um valor, ele tem que apontar uma outra receita. Ou seja, de onde vai sair o dinheiro para compensar aquele benefício fiscal que o governo concede, no caso, a Sudan e a Sudene. Fato é que o chefe da Receita Federal explicou exatamente o seguinte: o projeto precisa ser apresentado. Isso demora mais de um ano, ou seja, as empresas que vão ter esse benefício, elas precisam apresentar agora, em 2019, para ter um benefício que demora em torno de 12 a 14 meses para ser aprovado. Ou seja, só entraria para o orçamento do ano que vem. Aí o Onyx Lorenzoni, no final do dia, disse, olha, se é um gasto que o governo vai ter ou é uma receita que ele deixa de receber e ele precisa compensar, isso vai ser justificado no orçamento do ano que vem, que vai ser feito ao longo deste ano. Vamos lá. Mas o Marcos Sintra explica ainda mais que não haveria possibilidade de aumentar esse imposto justamente por uma questão de prazo. Deve ter sido uma confusão do presidente, sancionou um benefício sim e assinou um decreto limitando o usufruto do benefício à existência do recurso orçamentário. Já não era para este ano e mesmo assim precisa ser apontado no orçamento da União de onde é que sai o dinheiro, para o benefício e de onde vai sair o dinheiro para compensar essa perda de receita do governo. Ou seja, tudo isso foi explicado agora. Agora, em relação à receita, ao imposto de renda, perdão. O presidente chegou a falar que poderia ser apresentado ainda hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de uma redução da alíquota do imposto de renda. Também não vai acontecer. Onyx Lorenzoni também hoje, agora no final do dia, disse claramente. Primeiramente, vai se ter um reequacionamento das contas do governo. Quando não se tiver déficit fiscal, e isso inicialmente está previsto para acontecer somente em 2021, 2022, a menos que o país cresça muito e arrecade muito este ano, enquanto isso não acontecer, não haverá redução de impostos, como também não haverá, por determinação do presidente, aumento de impostos. E aí está aqui. Só para lembrar qual é a base de cálculo hoje do imposto de renda. A base de cálculo está aqui, até quase R$ 1.903,98, ninguém paga imposto. Está aqui, é isento o trabalhador, porque isso aqui vai exatamente no salário. É mensal esse cálculo, ou seja, se a pessoa recebe até R$ 1.903,98 por mês, ela não tem nenhum desconto de imposto de renda. A partir daí, nós temos alíquotas que vão sendo majoradas de acordo com o valor. De 1903 até 2.826, 7,5%. De 2.826 até 3.751, 15%. De 3.751 até 4.664,68, 22,5%. E, por fim, quem ganha acima de R$ 4.664 por mês, paga 27,5%. O presidente falou que reduziria essa alíquota máxima para 25%. Mas isso não vai acontecer, portanto, nós tivemos ali, o ministro-chefe da Casa Civil disse que houve um equívoco do presidente em anunciar essa possibilidade. É sim um estudo, porque o presidente falou isso na campanha, que não queria aumentar imposto e até, sobretudo, reduzir a carga tributária brasileira. Mas nada disso vai ser anunciado imediatamente. Marcos Sintra, mais cedo da Receita Federal, fez menção a outra história. Diz que o prazo é um pouco mais longo, porque isso vai entrar dentro de uma proposta de reforma tributária do país. O presidente, na verdade, se antecedeu e fez ali algumas menções que depois foram desmentidas pela equipe econômica ou pela Casa Civil, como eu fiz menção agora há pouco. Mas o presidente também fez uma outra menção, voltando ao próprio presidente Bolsonaro, ele voltou a dizer hoje que a proposta da reforma da Previdência será apresentada neste mês. Isso sim vai ser apresentado ou na semana que vem ou na semana seguinte. Acompanhe. É uma ideia inicial agora, ele acabou de anunciar, a mora líquida nossa é 27,5%, passaria para 25%. A reforma da Previdência, a proposta já sai na semana que vem? A proposta sai esse mês, nós vamos aproveitar que está na Câmara, a última proposta minha, vamos assim dizer, é aproveitar, e ela está no espaço temporal, tá, que termina em 2030. Então, tudo aquilo que é para entrar em vigor até o final de 2022, essa é a última ideia que eu quero ver se a gente consegue colocar em prática, né, e apresentar para o... Não apresentar não, compor com o parlamento, já que a resposta está lá. Então, seria, como está na proposta agora, os 62 anos para os homens no final de 2022. E para mulheres? 55 para 57. Bom,
Duas informações. A proposta que está neste momento no Congresso, que foi apresentada pelo governo Temer ainda, a idade mínima varia de 65 para homens a 62 ou 63 para mulheres. Não é essa idade, que essa idade sugerida agora pelo presidente não está na proposta original, a menos que venha a ser apresentada nessa nova proposta do governo. Mas isso tudo, por exemplo, a equipe econômica não fez nenhuma menção de redução da idade mínima, porque isso é vital para o projeto original da reforma da Previdência. Bom, a gente vai depender muito dos pronunciamentos, sobretudo da equipe econômica, que é quem tem se debruçado desde o período de transição e nesse começo de governo a apresentar essas propostas efetivas, obviamente com a anuência do presidente Bolsonaro. Essas sim é que vão ser discutidas no Congresso, porque reforma da Previdência tem que passar pelo Congresso. Bom, só para falar uma coisa a respeito ainda da questão do reequacionamento das contas públicas, hoje nós temos um déficit. O ano passado, por exemplo, o déficit previsto era de até 139 bilhões, vai ficar menos do que isso. Nós temos ainda uma proposta de 139 bilhões, uma possibilidade de déficit de 139 bilhões este ano ainda. O governo, obviamente, tem feito, tanto desde o governo Temer e este governo também, tudo indica, vai tentar reduzir esse déficit. Para 2020, há uma autorização de 110 bilhões e 2021 de 70 bilhões, uma previsão. O que Paulo Guedes tem dito é: como eu vou incentivar o crescimento da economia, isso aumenta a receita do governo. Se aumenta a receita, eu tenho possibilidade de um déficit menor. A possibilidade que se tem é, inclusive, de 2020, zerar já esse déficit, o que abriria aí sim a possibilidade de redução de impostos, segundo o que a gente ouviu agora do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Sem antes reequacionar essas contas, sem antes do governo não ter déficit, não há a possibilidade de uma redução de impostos. Como também não haverá de aumento, porque essa é uma determinação do presidente, a menos que as coisas mudem daqui por diante. Ou seja, foi um dia de idas e vindas, declarações de um sentido, reposicionadas depois pela equipe econômica, pela própria equipe do governo. Enfim, a gente vai acompanhar tudo isso de perto aqui no cenário econômico, conforme você já está acostumado. Vamos falar sobre a inflação da baixa renda, divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Ela ficou um pouco acima, se a gente pegar a inflação anual do ano passado, ou seja, de 2018, um pouco acima da inflação oficial. A inflação oficial é medida pelo IBGE, pelo IPCA. A previsão do IPCA deve ficar em torno de 3,70. Este mês o IPCA vai ser divulgado pelo IBGE, a inflação do ano passado todinho. Mas para a gente ter uma ideia agora, essa inflação da baixa renda, que é calculada pela Fundação Getúlio Vargas, ficou acima de 4%. E o Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem informações sobre esse assunto. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A Fundação Getúlio Vargas calcula o impacto da inflação nas famílias que recebem até 2 salários mínimos e meio, essa chamada inflação da baixa renda. Em dezembro, esse índice registrou uma alta de 0,32%, depois de uma deflação em novembro de menos 0,25%. 6 das 8 classes que fazem parte do índice apresentaram altas em suas taxas de variação na passagem de novembro para dezembro. O maior aumento aconteceu no setor alimentação, com 0,83%. Em segundo lugar, ficou o vestuário, com 0,70%. Por outro lado, o grupo transportes registrou deflação de menos 0,52%. Com o resultado de dezembro, a inflação da baixa renda fechou o ano com um resultado acumulado de 4,17%. Ou seja, quem recebe até 2 salários mínimos e meio provavelmente sentiu mais o impacto da inflação no ano passado, já que, de acordo com especialistas, a inflação oficial do país, que é calculada pelo IBGE, deve ficar mais baixa, após de que o IPCA tenha uma alta de cerca de 3,70%. O índice oficial da inflação vai ser divulgado na semana que vem. Se a previsão se confirmar, a inflação vai ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é 4,5%, mas dentro da margem de erro, que permite uma variação de 1,5% para mais ou para menos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E a Vanessa Casalino tem informações agora em São Paulo sobre a inflação, ou quanto subiram os materiais escolares no ano passado, que obviamente se interessa. Nós estamos já na época de fazer pesquisa de material escolar. Vanessa, boa noite.
Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Foi uma boa notícia para os pais, né? Mas os livros didáticos estão fora dessa conta, tanto os didáticos quanto os não didáticos. A variação de preço do material escolar ficou abaixo da inflação, também medida pela Fundação Getúlio Vargas. A alta média dos materiais foi de 1,02% no acumulado de 2018. Já a inflação, o índice de preços ao consumidor da FGV, ficou em 4,32%, também no acumulado do ano passado. Os livros didáticos que eu mencionei no começo tiveram uma leve alta de 0,50% e os não didáticos 0,46%. Já o transporte escolar, por outro lado, subiu bastante, 5,19%. A dica da FGV agora, para esse início de ano, é que os pais pesquisem bastante antes de decidir pelas compras. Isso porque no mês de janeiro os preços variam muito justamente por causa da grande procura por esses itens, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Ibovespa hoje bateu novo recorde. Foi um dia de oscilações, inclusive de baixa durante a manhã, justamente por causa das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que depois foram refeitas pela equipe econômica durante o dia, e também porque hoje, do ponto de vista internacional, foi um dia bom para mercados emergentes e isso fez a Bolsa Brasileira subir. Vamos dar uma olhadinha, uma pequena alta. Na verdade, chegou durante o dia a subir quase 1.000 pontos a mais, chegou a 92.700 pontos, mas terminou com uma alta de 0,3%. Se a gente olhar agora o dólar caiu 1,02% a R$ 3,71. Agora a pergunta que se faz é essa barreira dos 3,70, quando é que o dólar fica abaixo disso, fechando realmente e se firmando abaixo dos 3,70. As ações da Petrobras hoje subiram 0,28%, mesmo com o segundo dia consecutivo de anúncio de queda do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras. Hoje caiu quase 1%, 0,94% a R$ 1,45 o preço do litro na refinaria. É o menor patamar desde outubro de 2017. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu converso com o Eduardo Velho. Ele já está aqui no estúdio do Cenário Econômico. Logo depois do intervalo, eu bato um papo com o economista-chefe da Gol Associados. Já de volta com o Cenário Econômico, meu convidado hoje aqui no programa é Eduardo Velho, economista-chefe da Gol Associados. Velho, tudo bem? Feliz ano novo antes de tudo. Bem-vindo uma vez mais a este ano ao Cenário Econômico. Bom, vamos começar primeiro com a turbulência do dia, turbulência de declarações. O presidente Jair Bolsonaro achou que estava aumentando o IOF e não estava aumentando o IOF. O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, disse que não estava aumentando. Na verdade, esse gasto, se de fato acontecer, é só no ano que vem, que são benefícios fiscais à Sudene e à Sudan. Depois ele falou que havia possibilidade de reduzir a alíquota do imposto de renda. Não vai reduzir, porque o próprio ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que isso só vai acontecer por determinação da equipe econômica quando a gente sair do déficit, e hoje nós temos ainda um déficit previsto para esse ano, se o país crescer muito, e essa é a minha primeira pergunta a você. Você acha que a gente consegue sair do déficit levando-se em conta expectativa, porque a gente não viu ainda qual vai ser o andamento da reforma da Previdência, mas nós temos ainda déficit de 139 este ano, com autorização de déficit, né? Não quer dizer que vamos gastar tudo isso. 2020, 110, 2021, 70 bilhões. Em 2022, é que naquele plano inicial, quando Henrique Meirelles ainda era ministro da Fazenda, é que a gente vai sair desse déficit. Você acha que a gente consegue antecipar bastante isso? Eu acho que sim. Vamos olhar 2018. 2018, o déficit, a meta de déficit era 159 bilhões de reais. E está praticamente fechando o ano próximo de 100 bilhões. Falta o dado de dezembro, que vai ser divulgado ainda, mas foi bem abaixo. A equipe econômica ajustou os gastos, teve também um ganho maior de receita do que esperado. E 2019, a tendência de o déficit é menor ainda que os 139 bilhões. As estimativas hoje, que, por exemplo, 2018 estava na faixa de 2% do PIB, já estão 1,3% do PIB, 2018. Para 2019, a nossa estimativa da Gol é praticamente 0,8% do PIB, o déficit primário. E para 2020, dependendo aí da receita das privatizações, do esforço fiscal e também do crescimento econômico, que pode surpreender para cima, hoje a Focus está com 2,5% de crescimento e nós na Gol estamos com 3,3% de crescimento. Isso é mais receita fiscal. Então, a probabilidade de você zerar o déficit primário em 2020 é muito mais elevada do que há 2 anos atrás. Ou seja, a perspectiva do déficit primário é de queda, com maior crescimento econômico e maior receita fiscal. E se o governo realmente aprovar algumas medidas de ajuste que deverão ser delineadas na próxima semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, eu acho que isso o mercado vai perceber que é factível
e vai melhorar também a curva de juros, quer dizer, a tendência de queda de juros, o juro real ainda baixo no Brasil, inflação baixa, vai permanecer como quadro. Velho, hoje foi o que a gente pode chamar do terceiro dia útil do governo. O governo foi empossado na terça-feira, que não é um dia útil. Na quarta, quinta, hoje é o terceiro dia útil. Essas turbulências aí de declarações que são desmentidas, vão, mas não e voltam, não é necessariamente aquilo, umas para o bem, outras para o mal, mas enfim, isso traz tormento para a economia ou o mercado está esperando quando o Paulo Guedes falar alguma coisa, aí sim leva-se a sério? Exatamente. Eu acho que já está claro que o presidente Bolsonaro, ele tem a sua simplicidade, é um cara muito, aparentemente, um cara muito sério realmente Claramente, ele quer reduzir impostos. Quem não quer reduzir impostos? E a ideologia liberal, ou seja, nem ideologia, mas o liberalismo econômico defende o quê? Menor participação do Estado na economia, ou seja, menores gastos, menor receita, menor carga tributária. Então, quando ele fala que quer reduzir o imposto de renda, é que ao longo do tempo, a ideia é essa, reduzir os impostos para permitir que o setor privado cresça e puxe a economia. Mas não pode fazer agora, porque, exatamente como o ministro Onyx falou agora, foi um mal entendido, foi um estudo que eles estão fazendo para ajustes futuros, né? Possivelmente. Mas a ideia é o seguinte, só apenas quando recuperar as contas públicas, ou seja, zerar o déficit primário, e quando você aprovar a reforma da Previdência, aí sim, condições fiscais boas, é que você pode pensar em reduzir impostos. E também tem que cortar gastos também, quer dizer, ou seja, reformar a Previdência é importante para já dar ideia que os gastos obrigatórios do governo, que inclui a Previdência pessoal, tende a desacelerar. Então, aí sim, você pode, no futuro, pensar em queda de gastos, redução de impostos, menor estado da economia e, consequentemente, menos juros também, porque o governo vai precisar de menos dinheiro para se financiar. Mas esse é o ciclo virtuoso perfeito, né? Eu consigo reduzir gastos, consigo aumentar a receita e reduzir gastos no curto prazo e no longo prazo. E nós estamos falando de reforma da Previdência. E isso é que traz uma bonança econômica de longo prazo, não é? Exatamente. E crescimento sustentável. Exatamente. É isso que é o ponto. É o ambiente macro. Eu acho que, nesse sentido, o governo Bolsonaro ele entrou com uma grande herança bendita, digamos assim. Inflação baixa. Eu já ouvi isso essa semana. Inflação baixa. Esse governo está recebendo uma herança bendita. Tendência do dólar, realmente, do ingresso de portfólio de investimento estrangeiro aqui no Brasil é mais alto. Saiu ontem uma pesquisa trimestral de uma grande instituição lá fora, financeira, sobre a percepção dos investidores para a aplicação de investimentos em economias emergentes com o Brasil. O Brasil é o topo do ranking, ou seja, o Brasil está considerado, em 2019, como o local preferido de aplicação de investimentos, tanto financeiros como surreal, em 2019. Isso vai convencer, por exemplo, esse é o tipo de informação que precisa chegar clara e de forma cristalina no Congresso para discutir a reforma da Previdência com responsabilidade aritmética, eu diria. Não vou nem falar de responsabilidade fiscal, fala com responsabilidade aritmética, porque os números estão todos evidentes. Eu acho que também que a percepção do próprio Congresso hoje, houve uma mudança claramente, né? Mas você vê, o próprio partido do governo está apoiando a eleição da candidatura do Rodrigo Maia, que claramente todo mundo conhece, que é um cara pró-reformista, e tem o poder, né? O presidente da Câmara dos Deputados tem o poder de colocar em pauta os projetos de interesse para reduzir custo do Brasil. Então, me parece que isso também é outro ponto positivo. A percepção no mercado é que o governo vai ter esse apoio robusto, logo agora, nesse primeiro semestre, e bem factível que seja aprovado as reformas. Agora, as declarações do presidente Bolsonaro, a princípio, não tem tanto impacto assim para ser. Que ele falou de reduzir, inclusive ele mexeu na idade mínima agora numa declaração dele hoje. Ele faz o papel dele, ele quer claramente ajudar a economia, ele quer reduzir impostos, quem não quer? Mas quem vai ser o motor, o pilar, quem vai ser o sancionador disso? O ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, na verdade, semana que vem, que é uma grande semana, que vai ser anunciada, aparentemente, as propostas efetivas da reforma da Previdência, qual vai ser o formato da reforma da Previdência, quais vão ser as medidas de ajuste fiscal, de corte de gastos, de maior eficiência da economia, e possivelmente até poderão até falar sobre metas de vendas de estatais, de privatizações, que eu acho que é importantíssimo. Também é mais um sinal que a economia tende a reduzir a participação do Estado da economia, deixar o seu privado crescer. Isso vai possibilitar o governo ter menor déficit e, consequentemente, vai vender títulos a um custo mais baixo no mercado, juros mais baixos, reduz o custo da dívida, e também que é bom para o governo também.
Se eu faço privatizações, em boa parte de grupos estrangeiros se interessam pelas privatizações, eu tenho ingresso de dólares, isso baixa o câmbio no Brasil, isso favorece a economia, eu tenho um crescimento maior, mais acelerado, sobretudo porque eu mexo nos combustíveis. A Petrobras repassa a diferença do dólar automaticamente, hoje foi pelo segundo dia consecutivo. Bom, isso é uma sucessão de coisas que promove o crescimento mais rápido, que é exatamente o que o governo quer, o que todos queremos. Nós fizemos uma estimativa, inclusive, no nosso relatório executivo. O governo, se a economia crescer na faixa de 3,5%, você já tendo zerar o déficit primário, você já consegue começar a reduzir a dívida pública já a partir do final de 2020. Velho, obrigado. Um abraço. Bom ano para você, para nós todos, viu? Com certeza. Eduardo Velho, economista-chefe da Gol Associados, conversou conosco aqui no Cenário Econômico nesta sexta-feira para fechar essa semana curta, mas de 3 dias úteis intensos na economia brasileira. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. Até segunda.